Vamos ver o que a Heloísa Vilela fala lá diretamente de Brasília, gente. Vamos lá. Muito bem. Vamos trazer aqui, gente, a Heloísa Vilela para a gente conversar agora. A gente vai falar do depoimento de Bolsonaro. Elô, bom dia para você. Mas antes, Elô, quero falar de outro assunto contigo, porque a gente abriu aqui o programa e o nosso chat perguntando, pedindo para a gente comentar sobre a reunião, o encontro do presidente Lula com o presidente francês Macron, e a gente chamou a imagem, a foto, né, da Torre Eiffel iluminada com as cores do Brasil. Eu tenho essa imagem e eu quero compartilhar junto contigo. Bom dia. Bom dia, Vivi. Bom dia, Will, César. Olha, o presidente Lula teve um dia e tanto na França ontem. Não foi pouca a bajulação e os elogios que ele ouviu, não, viu? Vamos ver essa foto, então, vou pedir para colocar. E depois tem um vídeo também que está no perfil do presidente, nas redes sociais. Aí está a foto que o William mencionava, né? Não aceitem menos que isso, meninas. É. Menos que isso, não aceitem. Vocês não merecem. Isso aí é o homem que valoriza vocês. E aí tem o vídeo. Eu vou pedir para rodar esse vídeo para a gente ouvir a Elô depois contando um pouco desse dia do presidente. Vamos, gente, vamos pingar. Estamos aqui meia-noite na Torre Eiffel, Macron e eu, trabalhando para melhorar a França e o Brasil. La France aime le Brésil. Voilà, on est là devant la Tour Eiffel. Dans cette visite d'État du président Lula avec Janja et Brigitte et moi, on vous dit juste que... Nós somos dois países irmãos e juntos nós seremos muito mais fortes. É muito obrigado. Olha lá. Quem viu o rolê série de ontem sabe da fanfic que a internet fala. Não sou eu. Heloísa Vilela, Heloísa, estamos em vários grupos juntos. Fala, Elô. Abre o áudio dela, abre o áudio. Repete, fecha. É tudo fake news. O Will tá distribuindo fake news. É tudo mentira. Não acredito em nada disso que ele tá falando. Não é fake que eu já vi a cara dele antes do vídeo rolar e ele já tava rindo. Tem essa antes foto, de começar gente. o vídeo. Recupera essa foto. Tem essa foto. Vai, Nesse recupera caso, pra gente. Elô, não é fake news, é fanfic. É outra coisa da internet. É fanfic. As pessoas criam fanfics. No pop, no universo pop, as pessoas... A mais célebre... de ficção, né? Isso, Fanfic, é de ficção. Ficção de fã. Isso, é ficção de fã, é fanfic. Os fãs criam historinhas de amor. No rolê sério de ontem, a gente falou sobre uma que acontece, que o Lula e o Macron se encontrando em Belém no ano passado, teria sido as fotos do noivado, com a foto maravilhosa, eles de mãozinha dada na floresta. Aí, ó, essa foto aí. Isso aí. Parece a capa do... Me Chame Pelo Seu Nome, foi muito bom, quem não assistiu assiste. E aí, ontem foram as fotos do casamento em Paris, muito romântico. Claro, né, gente, é brincadeira. O presidente Lula é casado com a Janja, o Macron é casado com a Brigitte. Vai ser nas Maldivas, eu recebi a informação, eu apurei. Vai ser nas Maldivas. Eu acho que existe uma parte dessa fanfic é verdadeira. Existe um caso de amor acontecendo no momento, mas é entre as autoridades francesas e o governo brasileiro. Até a prefeita de Paris ontem, quando foi falar na cerimônia que teve do encontro da comunidade brasileira com o presidente Lula, ela começou com isso, ela dizendo, olha, eu vou falar aqui de um caso de amor, e eu sei que a Janja não vai se incomodar, porque é um outro tipo de amor. E aí fez uma rasgação de seda para o presidente Lula, contando toda a trajetória da vida pessoal e política dele, que foi realmente incrível, para terminar dizendo: o senhor é uma lenda viva, uma lenda muito viva, disse ela ainda. Então foi assim um dia em que o presidente Lula só colheu bons resultados e deixou muito clara a íntima relação que ele tem com o atual governo da França, uma relação que permite a ele a liberdade de falar coisas na frente do Macron, como discutir, quase que negociar com ele na frente de todo mundo o acordo do Mercosul com a União Europeia, e que não chegou a colocar o Macron numa situação difícil, mas empurrou o Macron para ser a pessoa que tem que agora lidar com a bola que está no campo dele. Então, e ele fez isso com a maior tranquilidade, com a maior simpatia, com aquela quase malandragem do presidente Lula, grande negociador, mas com muita simpatia, e o Macron não parava de sorrir, apesar de estar sendo apertado em público. Agora,
ele aproveitou a oportunidade, e era o que eu imaginei que ia acontecer e realmente se concretizou. Ele veio falando ao longo de 2, 3 dias, de forma cada vez mais incisiva, a respeito da situação da Palestina. E ele, diante do Macron, na coletiva dos dois juntos, ele foi taxativo a respeito do que acontece lá, falou a palavra genocídio 3 vezes, o que Macron nunca usou oficialmente, e ainda disse: as grandes potências mundiais têm que dar um basta nisso, numa cobrança clara, direta e imediata. E aí ele discorreu a respeito do que está acontecendo, que a gente não pode ficar olhando esse genocídio na nossa cara, falou daquele assassinato de 2 judeus na frente de uma representação diplomática nos Estados Unidos, que o mundo todo se sentiu doído com aquilo, mas que no mesmo dia 2 crianças palestinas foram assassinadas carregando um saco de farinha. E aí onde fica a solidariedade, onde ficam as dores do mundo com essas crianças? Então foi assim, um discurso duríssimo e de cobrança, com toda simpatia, com toda a amizade que existe entre os dois presidentes. Primeiro isso, eu conversei com uma fonte que estava nessa recepção da Anne Hidalgo, que é a prefeita de Paris, e foi o que me foi Vamos, dito. gente, cadê os superchats e as contribuições, turma? Para Popstar. Era um negócio assim, com 600 pessoas, ele foi ovacionado e tal, e essa fonte me disse: olha, vai gerar uma ciumeira aí no Brasil, porque existe todo um esforço para tentar arrebentar a reputação do Lula, sobretudo com vistas ao pleito presidencial do ano que vem. E aí, quando você tem o presidente da França, a Anne Hidalgo, que também é uma figura muito respeitada, não só em Paris, mas durante processos de paradiplomacia também, ela é uma figura muito forte, a Anne Hidalgo. Com esse tipo de recepção, é óbvio que isso denota a força do Lula no cenário internacional, ao encontro do que o William colocou. Não vai ser recebido em lugar nenhum, Elô, é um ex-presidiário, né? Todos esses ataques que são feitos às imagens do Lula, muito antes, pelo contrário, como o William muito bem colocou, uma das grandes lideranças. Vamos lá, gente, Xanda tá puxando o bonde da contribuição, e esse gente. Tipo de recepção na França denota isso. Agora, vamos ver se é o bastante para consolidar esse processo, né, entre Mercosul e a União Europeia. A gente sabe que isso está há décadas em curso, né, Elô? E que existe uma resistência, sobretudo, dos agricultores franceses, porque eles enxergam nisso um risco para o seu respectivo mercado em termos de concorrência, em termos de competição. O Lula foi muito hábil, ele disse: eu vou assumir aqui a presidência e eu não saio antes, dura 6 meses, eu não saio antes de ter esse processo consolidado. Então, é uma demonstração de força do Lula junto à sociedade internacional e vai despertar todo tipo de ciumeira, William. Agora... Ô César, foi super engraçado, porque o presidente Lula, a imprensa francesa perguntou ao Macron como é que ficam os nossos agricultores, exatamente o que você está falando. Aí o Macron começou a falar que, afinal de contas, existem regras na França, que você não pode usar determinados agrotóxicos e tal, então que é preciso fazer regras semelhantes para ver uma competição de igual para igual. E o Lula pegou aquilo e falou assim: então vamos conversar, vamos trazer os agricultores franceses para o Brasil, botar eles na mesa com os agricultores brasileiros. Se você não puder fazer isso, eu venho com os agricultores brasileiros, sento aqui com ele. Tenho certeza que se a gente sentar na mesa, a gente vai chegar a um acordo. Para você ver, isso denota 2 coisas. Primeiro, a confiança que o presidente Lula tem na capacidade de negociação dele mesmo. E segundo, a intimidade que essa relação, o grau de intimidade dessa relação que permite a ele fazer isso em público. Agora, eu queria também aproveitar para dizer o seguinte: essa recepção que ele teve com a prefeita de Paris, que foi lindíssima, ele pediu a Margareth Menezes para cantar de improviso a capela, e ela cantou de forma belíssima. Está até batido falar isso, mas fico toda arrepiada de lembrar dela cantando Coração de Estudante, a capela. Sim, foi maravilhosa a apresentação improvisada dela. E o presidente Lula, que recebeu tantos elogios e que já chegou em Paris com tapete vermelho, sabia que ia ter essa recepção toda, podia ter se calado a respeito de um tema polêmico como a Palestina. Isso.
mas não E se não furtou escalou. a tratar de maneira incisiva sobre esse assunto, o que mostra o grau de Comprometimento. real sofrimento que Obrigado, ele está Edith. passando com essa situação e o compromisso que me parece que ele assumiu de forçar essa questão no cenário internacional, de forçar, chamar as potências mundiais à sua responsabilidade. Eu acho que isso é muito importante, ainda mais num ano pré-eleitoral, onde ele poderia ter simplesmente aproveitado todo esse tapete vermelho em diversos sentidos que ele está recebendo na França como capital político para a próxima eleição e não ter tocado em assunto polêmico. Mas não, ele foi Já lá tá e governando. colocou o dedo na ferida mundial, que é a ferida que precisa ser tratada hoje. Achei isso importante. E de forma incisiva, inclusive, tá? Rapidinho, só a Vivian vai me matar aqui. mas- Vai. E de forma incisiva, Vi, porque ele poderia ter feito isso de uma forma tácita, de uma forma indireta. O Lula não tem se furtado ao embate da forma mais incisiva e corajosa que um chefe de Estado poderia fazer nessa ocasião. Então, assim, verdade também seja dita quando cabe a crítica, que a crítica seja feita, quando cabe o reconhecimento, que o reconhecimento também seja feito. O Lula tem sido extremamente corajoso nessa questão, William. Só queria fazer um último, para a gente fechar de verdade, que a gente está atrasado no roteiro. Claro que é uma brincadeira de internet, né? O chip, Macron com Lula, romance. É uma piada de internet, mas eu acho que essa piada tem um fundo muito importante a gente ficar atento. São dois chefes de Estado se reunindo sem falar de morte, de arma, de motosserra, de bomba, de tiro, de expulsão de pessoas do seu país. São dois chefes de Estado mostrando o afeto, e o afeto entre dois homens ainda é um tabu gigantesco, né? Entre dois homens heterossexuais, o abraço, o aperto de mão, o beijo, ainda é um tabu muito grande. A gente tem dois chefes de Estado de dois países importantíssimos no mundo falando sobre afeto, falando sobre amor, falando sobre carinho. O Lula, ao falar sobre o acordo do Mercosul com a União Europeia, falou: eu quero que o Macron abra seu coração para ouvir sobre este acordo. Acho que é um destaque importante. Em tempos de ódio, de morte, de guerra, de chacina, de arminha, de tiro, de bomba, a gente tem dois chefes de Estado falando de amor, de coração, de carinho, de paixão, e isso é significativo demais em tempos de ódio como a gente vive hoje no mundo todo, Vivi. Perfeito comentário, perfeito. Nossa, ganhei meu dia. Aliás, os Ouvi três... um perfeito, três- Heloísa Vilela, Não. meu irmão. Acabou. Eu Posso acho- ir embora? Acabou pra mim. Essa pauta foi ótima a gente trazer. O chat estava cobrando a gente também falar sobre esse tema. A gente precisava trazer isso aqui. Vocês três, gente, detonaram. Acho que foi incrível. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.